Galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor, estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal e hoje eu quero falar de um assunto bem dos nossos dias de hoje, que é a vida de um cristão no meio deste mundo, né? Um mundo que é cheio de coisas maravilhosas, coisas sedutoras ao olhar, mas que, por mais que sejam tão boas, tão maravilhosas, são passageiras. E o que nós temos que juntar aqui é tesouro no céu. Amém? E para falar desse assunto, eu trouxe um personagem da Bíblia que ele vai nos servir de um ótimo exemplo, que é o profeta Daniel. E já no primeiro capítulo do livro de Daniel, a Bíblia já vai nos falar que o rei Nabucodonosor ele invadiu a cidade de Israel e de lá ele saqueou os bens da cidade e também levou o povo cativo. E após isso, o rei Nabucodonosor deu ordem ao chefe dos eunucos para que eles selecionassem dentre os jovens que vieram cativos da cidade de Israel, os jovens que fossem doutos em sabedoria, que tivessem boa aparência, jovens que fizessem parte da família real da cidade de Israel. E dentro deste grupo estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que esses vocês conhecem bem a história, que foram os 3 jovens que estavam dentro da fornalha. E o rei também, a Bíblia vai nos revelar que o rei também decretou um regime que fosse seguido diariamente por cada um daqueles que foram selecionados, né, para servirem o rei, para assistirem e assistenciarem no palácio, né, que foi por isso que eles foram selecionados. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Mesmo eles recebendo esses regimes, tinham coisas dentro desses manjares reais que foi ordenado pelo rei que os eunucos servissem a eles, que esses jovens eles não poderiam comer porque, segundo a palavra de Deus e a cultura do seu povo, isso contaminaria o seu corpo, a sua saúde, contaminaria a sua integridade. Então eles não poderiam desfrutar desses bens, desses manjares que o rei ordenou que fossem servidos a eles. E por isso Daniel ele pediu para o chefe dos eunucos que só fossem servidos legumes e água para eles, para que assim eles evitassem de irem contra as leis divinas e assim mantendo seu propósito firme, né, diante do Senhor, de serem jovens fiéis a Deus, por mais que fosse uma lei instituída por um rei e que, de acordo com esse regime, eles deveriam estar mais formosos, seriam jovens mais fortes, mas seguindo o regime do rei, eles sabiam que eles estariam pecando e indo contra a direção de Deus. É óbvio que não vai dar nada certo. E eles escolheram viver pelas leis né, divinas que Deus instituiu a eles, e eles sabiam que se eles seguissem isso, eles seriam muito abençoados dentro daquela cidade, dentro daquele palácio para onde eles foram levados para servir o rei. E observando um pouco mais, os outros jovens que foram levados cativos, eles se deixaram levar e aproveitaram dos manjares que eram servidos ao rei, né? Porque era a dieta que o rei seguia, e ele ordenou ao chefe dos eunucos que os seus assistentes do palácio seguissem a mesma dieta que o rei seguia, né? Então pode-se dizer que o resto dos jovens seguiu esse regime do rei e não temeram nem pensaram antes que eles poderiam estar desagradando a Deus em algum desses quesitos quando eles foram, né, se alimentar desse regime que o rei instituiu a eles. Mas com Daniel, Misael e Azarias foi diferente. Eles tomaram uma posição diante dessa situação, eles não temeram o rei, mas sim antes eles foram tementes a Deus. O que aconteceu com os jovens também é que pode ter acontecido aquela coisa, né? Não, mas olha só, tem bastante coisa boa aí nesse regime, né? A gente tem que aproveitar, né? Acho que um pouquinho não vai fazer mal, né? A gente pode ver mais pra frente, ali no capítulo 2, que Daniel foi honrado perante toda a Babilônia, diante de todos, de todo o povo. Pois o rei havia tido um sonho, ao qual ninguém conseguia interpretar, nenhum dos seus mágicos, dos astrólogos e toda aquela gentarada que mexia com... dizia que mexia com magia, sei lá, esses mágicos, né? Vai saber. Mas Deus deu revelação a Daniel, né? Então nós podemos ver que
esses jovens e Daniel, foram fiéis a Deus, e Deus também foi fiel com eles. E Deus foi fiel com Daniel, que tomou a posição, né? Decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Nós podemos ver que também Daniel foi colocado a um patamar muito alto, né? Perante mais alto do que os dos astrólogos, dos magos, dos caldeus, dos governadores da cidade. Todos estes seguindo a ordem do rei, mas Daniel seguiu as ordens de Deus. Você pode observar que mesmo Daniel fazendo tudo diferente do que todos do palácio faziam para chegar a um patamar mais alto, desfrutando dos manjares do rei, daquilo que o rei oferecia, praticando as idolatrias que o povo daquele palácio fazia. Mesmo com tudo isso, eles chegaram só até ali. Mas Daniel, servindo a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ele chegou a um patamar muito mais alto do que todos estes, né? Então nós podemos ver que vale a pena ser fiel a Deus. E que não é impossível nós mantermos a nossa fidelidade a Deus neste mundo. Tudo bem, com certeza, ninguém está livre de cair ou de pecar, mas nós fazemos nossas próprias escolhas. Você vai escolher ser fiel a Deus ou vai permanecer desfrutando, ou vai escolher desfrutar dos manjares que o rei deste mundo está oferecendo por aí? Pense bem. Será que você vai ser abençoado ou será amaldiçoado? Você pode ler no livro de Deuteronômio. Lá está escrito: você deseja a bênção ou a maldição para a sua vida? Pense muito bem. E trazendo mais para dentro dos dias de hoje, onde as pessoas precisam se introduzir dentro de ciclos sociais para elas poderem se sentirem bem e para que elas não fiquem sozinhas e deprimidas, com depressão, com tantas outras coisas que perturbam o pensamento e o sentimento do ser humano. Você não precisa praticar tais abominações só para você poder fazer parte de um grupo social, porque eles fazem isso e porque eles são populares por causa disso. Não, nada disso. Você não precisa seguir o que eles fazem para você ser honrado neste mundo. Você precisa continuar seguindo firme as ordens, as leis, as promessas do Senhor, porque você vai ser honrado diante dele. Porque, meus amigos, as honrarias desta terra não se comparam ou chegam perto da honra que será derramada sobre as nossas vidas quando nós chegarmos no céu. Que a honra e o reconhecimento que nós vamos receber direto do nosso Criador não vai ser de nenhum ser humano que tão falho que somos, mas continuamos firmes com Deus, porque Deus vai nos honrar. Mas permaneçam fiéis, ainda mais nos dias de hoje, porque a cada dia nós vemos que Cristo está voltando. Fique firme, que Deus abençoe sua vida. Se inscreve aí, deixe o seu like, compartilhe com seu amigo que possa estar enfraquecido na fé e diga para ele que Jesus ama ele e que se ele precisa de força, hoje Deus dará força para a vida dele. Que Deus abençoe.